Julho de 1984. Mais de 40 pessoas comiam seus lanches numa das filiais da rede McDonald's, até que um homem, dizendo que estava caçando humanos, cometeu sozinho um dos maiores crimes em massa na história dos Estados Unidos. Esse massacre durou apenas exatos 77 minutos. Hoje a gente vai falar sobre o trágico caso conhecido como o massacre do McDonald's. Oi gente, bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Valéria Ferrari e antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Combinado? Agora vamos lá? Direto pro vídeo. Antes de falar o que aconteceu e como aconteceu e tentar entender o porquê dessa atitude desumana e brutal, se é que é possível isso ter uma explicação plausível, a gente precisa conhecer primeiro o antagonista desse caso. É o James Oliver Hubert. Ele nasceu no estado americano de Ohio no dia 11 de outubro de 1942. O James era de uma família extremamente religiosa e quando ele tinha 3 anos de idade, ele contraiu poliomielite. Na época, ele fez tratamento com aparelhos nas pernas, mas ainda assim, ele continuava mancando por toda a sua vida. Em 1950, o pai do James comprou uma fazenda e a mãe dele não quis ir morar na fazenda de jeito nenhum. E aí ela abandona o marido e os filhos, dizendo que ela ia pregar a religião nas ruas e nunca mais voltou para casa. Com isso, o James se torna uma criança quieta, sozinha, ele cresce culpando a Deus por a mãe ter ido embora e o único interesse dele era o tiro ao alvo. Ele passa a se interessar por armas de fogo. Em 1962, ele estuda sociologia e depois ele vai estudar no Instituto de Ciências Mortuárias na Pensilvânia. E em 1964 ele se forma e consegue a licença de diretor funerário e depois a licença de embalsamador. Em 1965, com 23 anos, o James se casou com a Etna Markland, uma colega do colégio. E aí eles vão morar na cidade natal do James, em Ohio. E aí ele começa a trabalhar como embalsamador numa funerária, mas não deu muito certo, ele ficou lá só 2 anos. Os donos da empresa disseram que ele era introvertido e não sabia lidar com o público. Aí ele vai trabalhar como soldador, ele tem um bom salário, compra uma boa casa e eles têm 2 filhas. Mas a vida dentro de casa não era nada fácil. O James era violento, ele batia, dava socos na esposa, nas filhas, ameaçava as meninas com a faca. Uma vez ele espancou tanto a mulher dele que quebrou o maxilar dela. Ela até vai prestar queixa dele na delegacia, mas ela acaba desistindo. E aí ela tenta fazer com que ele procurasse ajuda profissional, mas ele não queria. E aí ela mesma, sozinha, começa a acalmar os ânimos do James e ela fazia de tudo para que ele não ficasse nervoso. Os vizinhos e os colegas de trabalho viam James como um cara mal-humorado, paranoico e obcecado por armas de fogo. Tanto que ele tinha várias na casa dele. E ainda ele era grosseiro em todas as atitudes dele. E ele achava que as filhas tinham que agir assim também. Uma vez, numa festa de aniversário, ele falou para a filha dele, a Zélia, bater numa colega de classe e quando a mãe da menina foi tomar satisfação, ele falou que era assim que ele resolvia todos os problemas da vida dele. Um vizinho conta que um dia o James ameaçou o cachorro de um outro vizinho porque ele fez suas necessidades na grama dele. E o James tirou a vida do próprio cachorro com um tiro na cabeça, porque o cachorro arranhou o carro, gente. E por conta dessas atitudes aí violentas, insanas, o James era conhecido da polícia. Ele já tinha sido detido várias vezes. Até aqui, a gente já percebe que ele era uma pessoa, no mínimo, bem problemática, né? E aí, olha só o que acontece. Em 1982, a empresa onde o James trabalhava faliu e ele ficou sem emprego. E aí, num acesso de fúria, ele diz para um colega de trabalho que se ele não conseguisse sustentar a família, ele tiraria a sua vida e a de toda a sua família.
Ele até tentou tirar a própria vida, mas a esposa dele não deixou. Bom, o James não arrumou outro emprego e aí em 1983 ele vendeu a casa e eles foram morar em Tijuana, no México, porque ele achou que lá as coisas seriam bem mais fáceis, mas também não deu certo. E aí 3 meses depois, já em 1984, eles voltam e vão morar no bairro de San Isidro, na cidade de San Diego, no estado americano da Califórnia. O James aluga um apartamento e arruma um emprego como segurança de um condomínio. Mas aí, por conta da sua personalidade grosseira, do jeito ignorante que ele tinha de tratar as pessoas, ele fica muito pouco tempo nesse trabalho. E no dia 10 de julho, ele é demitido. E o James, que já era emocionalmente abalado, já tinha aí uma personalidade complicada, ficou mais ainda. E aí olha só como as coisas vão se desenrolar a partir de agora. No dia 15 de julho, o James fala para Etna, a esposa dele, que ele não estava psicologicamente bem. No dia 17 de julho, um dia antes do James cometer um dos massacres mais brutais, ele liga para uma clínica psiquiátrica para marcar uma consulta. A atendente pede o nome completo dele e diz que retornaria a ligação para agendar essa consulta. Só que ela anotou o sobrenome dele errado e ela não retorna para ele. Talvez, se a consulta tivesse sido agendada, o desfecho dessa história teria sido outro, mas infelizmente não foi. Muito pelo contrário, foi um dia que muita gente nunca mais esqueceu. E aí, olha o que acontece, o seguinte: dia 18 de julho de 1984, uma quarta-feira, o James, a esposa e as filhas vão ao zoológico de San Diego e durante o passeio ele fala para a esposa que ele acreditava que a vida dele estava acabada, porque a clínica psiquiátrica não tinha retornado a ligação para agendar aquela consulta. E aí ele diz para ela que a sociedade teve a sua chance. Depois, eles almoçam no McDonald's do bairro de Claremont, em San Diego, e aí todo mundo volta para casa. 4 horas depois, o James, vestindo uma calça verde camuflada, uma camiseta marrom e com uma mochila bem cheia nas costas, ele dá um beijo na esposa dele e, bem calmo, fala que ele estava saindo para ir caçar humanos. O James pega o carro e vai para um supermercado, depois para uma agência dos Correios, e aí ele resolve entrar no estacionamento do restaurante McDonald's na San Isidro Boulevard, que ficava a uns 200 metros do apartamento dele. E agora, o James, sozinho, vai começar uma das maiores tragédias. Na época, julho de 1984, ainda não tinha acontecido nada parecido com o que aconteceu nessa tarde. Olha só o que o James fez. O James entra no restaurante às 3h52 da tarde, armado com uma pistola 9mm semiautomática, uma carabina e uma espingarda Winchester calibre 12 e um saco de pano cheio de munições. Ele entra e manda todo mundo se deitar no chão. Imagina o susto, o pânico dessas pessoas sem saber o que passava pela cabeça desse homem. Elas nem tiveram tempo de pensar, de reagir, nada. O James começa a atirar nas pessoas que estavam deitadas ali perto da porta e depois ele vai atirando em quem estava na frente dele. Tinha um cara chamado Victor que estava com a esposa e o filho. Quando ele vê o James vindo na direção deles, ele pede desesperado para o James parar de atirar e pede para ele não fazer mal nenhum para a família dele. E o James simplesmente atinge os 3. O Victor, a esposa dele de 18 anos e o filho de 8 meses. A essa altura, gente, muitas pessoas já tinham perdido a vida e outras já tinham sido atingidas, mas ainda estavam vivas e pedindo ajuda. E o James, sem dó nem piedade, tira a vida de todas elas também. Um cenário horrível, muitas pessoas tentando fugir e o James atinge
todas elas nas costas. Do lado de fora tinha um casal e 3 amigos de escola de mais ou menos aí uns 11 anos brincando. Os 3 foram atingidos e só um sobreviveu porque ele se fingiu de morto ao lado dos corpos dos amigos. O primeiro carro da polícia chegou às 4h07 e quando o policial viu aquela cena, ele achou que tinha mais de um atirador no local e aí ele pede reforço. Eles nem imaginavam que uma pessoa tinha sido capaz de fazer tudo aquilo. E mesmo com a polícia ali no local, até a SWAT foi chamada. O James não se entregou de jeito nenhum. O tiroteio só parou quando às 5h09 da tarde, um atirador de elite subiu no telhado em frente ao restaurante e acertou o James em cheio, bem no peito, e ele perdeu a vida na hora. No dia seguinte, os repórteres entrevistaram o pai do James, que só chorava. E ele disse que ontem foi o pior dia da vida dele. O McDonald's suspendeu temporariamente todos os anúncios de televisão e rádio nos dias seguintes ao massacre. E a rede Burger King, como uma forma de solidariedade, também suspendeu toda a publicidade da marca. 2 meses depois, esse McDonald's foi demolido e o terreno foi doado para a cidade. Em 1988, 4 anos depois, o terreno foi vendido e foi construído ali um campus de uma faculdade. E na parte da frente foi construído um memorial às 21 vítimas do massacre. E um novo restaurante do McDonald's foi construído a 2 quarteirões dali. Por várias semanas, a esposa e as filhas do James sofreram várias ameaças e aí elas foram morar com um amigo da família, fizeram um acompanhamento psicológico por vários meses e depois elas trocaram de nome e foram morar em outra cidade. O corpo do James foi cremado no dia 23 de julho de 1984 e as cinzas foram entregues para a esposa dele e depois ela enterrou essas cinzas em Ohio, que era a cidade natal dele. E olha só, em julho de 1986, a esposa do James entrou com um processo no valor de 5 milhões de dólares contra o McDonald's e contra a empresa de soldagem que o James trabalhava. Ela alegou que aquele comportamento homicida do James foi causado por uma alimentação rica em químicas usadas nas refeições do McDonald's, que ele sempre consumia, e por ele ter trabalhado nessa empresa por muitos anos com metais altamente perigosos, como o chumbo, e tudo isso teria induzido o James a momentos de alucinações, de insanidade e de raiva. Um ano depois, em 1987, claro que esse processo sem nenhum sentido foi indeferido. Na época, em 1984, esse foi o maior massacre cometido por uma única pessoa na história dos Estados Unidos. Só depois de 7 anos que outro massacre superou esse. E agora eu vou falar para vocês os números dessa tragédia. O massacre durou exatos 77 minutos. Deixou 21 pessoas sem vida e 19 muito feridas. A vítima mais jovem tinha 8 meses e a mais velha tinha 74 anos. Apenas 10 pessoas que estavam dentro do restaurante não ficaram feridas. E o James Hubert disparou 257 balas. Acho que nem mesmo a esposa dele entendeu o que levou o James a fazer tudo isso, a acabar com a vida de tanta gente. Pessoas que estavam ali comendo, se divertindo, sem nem imaginar que existia alguém no mundo capaz de cometer tamanha atrocidade. Alguém capaz de tirar, de mudar a vida deles em apenas 77 minutos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo. A gente se encontra aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!